Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turma, conselho, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, certo? Sempre que possível, né, quando você estiver utilizando o seu celular, seu notebook, seu tablet, faça o print da tela para você ter essas informações guardadas e aí passar para o caderno e continuar os seus estudos, tudo bem? Vamos lá. Na nossa aula, nós vamos hoje partir para as ligações covalentes, certo? Nós já estudamos as ligações iônicas, também já comentamos sobre a teoria do octeto, e hoje nós vamos falar das ligações covalentes. Na nossa aula, nós vamos continuar falando um pouco sobre a teoria do octeto, né? Relembrar essa teoria para vocês, e aí nós vamos partir para as ligações covalentes, as suas características, a relação das ligações covalentes com a tabela periódica e vamos finalizar falando das fórmulas químicas. Tudo bem? Então acompanhe, vem comigo. Bom, teoria do octeto. Por que falar da teoria do octeto? Porque a teoria do octeto ela vai explicar o porquê que os átomos se ligam. Os átomos se ligam em busca de adquirirem a estabilidade energética. E essa estabilidade energética ela vai acontecer por meio das ligações químicas. Bom, os átomos, a grande maioria dos átomos, eles não são estáveis. Como percebemos isso? Porque a maioria dos átomos estabelecem ligações, executam ligações. Agora, existe um grupo muito pequeno, seleto, chamado de gases nobres, que eles não precisam estabelecer ligações químicas. Por quê? Porque já são estáveis. E aí a química foi em busca dessa resposta. Por que eles já são estáveis? Porque esse pequeno grupo, eles são estáveis e a maioria dos átomos não são. E aí então surge a teoria do octeto. Toda substância existente na Terra ela é formada pela combinação de elementos, pela combinação de átomos, exceto os gases nobres. Então, estudando os gases nobres, o que se percebeu? Olha aqui, turma. O hélio ele apresenta 2 elétrons na sua última camada. Na verdade, o hélio só tem uma camada, então ele vai ter 2 elétrons. Agora, observando o neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, são os outros elementos que fazem parte da família dos gases nobres. Todos eles vão apresentar a sua última camada com 8 elétrons. O neônio, 2s2, 2p6. O argônio, 3s2, 3p6. O criptônio, 4s2, 4p6. O xenônio, 5s2, 5p6. O radônio, 6s2, 6p6. Então, esses elementos apresentam a sua última camada com 8 elétrons. E então, essa última camada está completa. E estando completa, eles não precisam estabelecer ligações químicas, portanto, eles já são estáveis. Então, a camada de valência, todo elemento que apresentar 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, estará energeticamente satisfeito. Então, a teoria do octeto diz que o átomo será estável quando possuir 8 elétrons na sua última camada. Portanto, aquele átomo, turma, que não possui 8 elétrons, eles devem ganhar, perder ou compartilhar elétrons, a fim de possuírem esses 8 elétrons. A não ser que eles só tenham uma camada. Aí, essa primeira camada ela estará completa com 2 elétrons. Show? Vamos aqui. Bom, ainda falando da teoria do octeto. Então, o átomo, para adquirir estabilidade, ele deverá possuir 8 elétrons na sua última camada. Por exemplo, o sódio. O sódio só tem 1 elétron na sua última camada, então ele deve perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, a sua última camada passa a ser a segunda com 8 elétrons, estável. O fósforo, a sua última camada, que é a terceira, apresenta 5 elétrons. Então, para o fósforo, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons.
Ele já possui 5 na sua última camada. Ganhando 3, ficará com 8. Então, estará satisfeito, né? Estará completa a sua última camada. Show de bola? Bom, na ligação iônica, que já comentamos, os átomos perdem ou ganham elétrons, certo? Tornando-se íons. E pela atração eletrostática, ou seja, positivo atrai negativo e vice-versa, acontece o estabelecimento da ligação química, que chamamos de ligação iônica. Agora, existem átomos onde ambos não querem nem ganhar nem perder elétrons. Na verdade, ambos querem ganhar elétrons. E aí, como vai acontecer essa ligação? É o que nós vamos estudar nas ligações covalentes. Então, características da ligação covalente. Esse tipo de ligação ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber, certo? Receber é sinônimo de ganhar. A receber elétrons por meio do compartilhamento de elétrons, formando pares eletrônicos. Então, aqui nós temos algumas palavras importantes relacionadas à ligação covalente. É o compartilhamento de elétrons e pares eletrônicos. Então, o que é compartilhar? Quando você compartilha algo, essa coisa, vamos chamar assim, vai pertencer aos dois, a ambos. Então, aquele objeto vai pertencer a João e a Maria. Tudo bem? João não perdeu, nem Maria ganhou, definitivamente. O compartilhar é você dividir aquela coisa aquele objeto com ambas as pessoas. Nesse caso aqui, com os átomos. Os átomos envolvidos na ligação, né, ambos serão donos daqueles elétrons. Né? E quando você estabelece uma ligação, você estabelece um par eletrônico. Um par, essa palavra par, ela está ligada a 2, ao número 2. Então, um par eletrônico são 2 elétrons. E esses 2 elétrons estarão sendo compartilhados pelos átomos envolvidos na ligação. Show? Cada par eletrônico, olha aqui na tela, é constituído por um elétron de cada átomo. Então, cada átomo ele entra nessa sociedade com um elétron. Então, cada par eletrônico é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente, isso aqui é importante, e pertence simultaneamente aos 2 átomos, formando estruturas denominadas moléculas. Quando temos íons, ligação iônica, nós temos um aglomerado iônico. O sal de cozinha, por exemplo, que é o Na+Cl-, ele é um aglomerado. Então, são muitos íons sódio e muitos íons cloro, né, que vão gerar a substância sal de cozinha, o cloreto de sódio. Nas ligações covalentes, né, a gente estabelece uma molécula. Então, moléculas estão relacionadas com átomos que estabelecem ligações covalentes. Por esse motivo, essa ligação também é denominada uma ligação molecular, porque geram moléculas. Um grande exemplo é a água. Então, a água, o H2O, é um composto molecular originado pela ligação de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Olha aqui na tela. Estou usando o modelo de bolas, tudo bem? Então, a bolinha cinza, as 2 bolinhas cinzas representam os 2 átomos de hidrogênios. E a bolinha vermelha, o átomo de oxigênio. Se for perguntar para você a fórmula química, na verdade seria a fórmula molecular da água, ela é H2O. São 2 átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Bom, um caso de ligação covalente, utilizando o átomo de hidrogênio. Então, hidrogênio H2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênios estabelecendo uma ligação. Os átomos de hidrogênios adquirem uma configuração eletrônica semelhante à do gás nobre hélio,
quando fico com 2 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Tudo bem? O hidrogênio só tem um elétron e fazendo a sua distribuição, ela fica 1s1. Ele não é estável. Por quê? Porque essa primeira camada, não está completa. A primeira camada ela fica completa com 2 elétrons, mas o hidrogênio só tem um elétron. No entanto, quando a gente junta 2 hidrogênios, certo? Esses hidrogênios eles vão compartilhar esse único elétron. Então, se o hidrogênio da direita compartilha o seu elétron com o hidrogênio da esquerda e vice-versa, vamos formar um par eletrônico. E esse par eletrônico ele passa a ser contado para ambos os hidrogênios. Então, cada hidrogênio passa a conter 2 elétrons. E aí, o hidrogênio ficando com 2 elétrons, nós vamos ter o estabelecimento, nós vamos completar a última camada. Portanto, o hidrogênio ficará estável. O hidrogênio ficará estável. Esses 2 elétrons eles passam a pertencer a ambos os hidrogênios. E cada hidrogênio fica, então, com 2 elétrons, a sua última camada fica completa. Fica completa com 2 elétrons. Podemos representar esse par eletrônico por meio de um traço. O traço representa um par, uma ligação covalente, que nada mais é do que um par eletrônico. 2 elétrons envolvidos. Bom, esquematicamente, quem estabelece ligações covalentes? Bom, são átomos que possuem a tendência de receber elétrons. São átomos que apresentam a tendência de receber elétrons. Bom, quem são os elementos com essa tendência? O hidrogênio, os ametais e os semimetais. Vamos lá. Os semimetais, turma, são os elementos da família 4A. Os elementos da família 4A, eles são os semimetais. Os elementos da família 5, 6 e 7A são os ametais. Então, quem estabelece ligações covalentes? Hidrogênios, semimetais, família 4A, e os ametais, 5, 6 e 7A. Então, esses elementos eles apresentam a tendência de receber elétrons. Então, haverá a formação da ligação covalente, que é o compartilhar de elétrons. Show? Bom, a ligação covalente ela pode ocorrer através de um ou mais pares eletrônicos, pares de elétrons. Cada par de elétrons entre 2 átomos, ele vai ser representado por um traço. Como já foi dito, o traço ele representa um par eletrônico ou uma ligação covalente. Nós podemos ter mais de uma ligação covalente, ou seja, podemos ter uma ligação simples, representada por um único traço, mas também nós podemos ter uma ligação dupla, que vai ser representada por 2 traços, olha aqui na tela, 2 traços, ou uma ligação tripla, que será representada por 3 traços. Então, as ligações covalentes podem ser simples, dupla ou tripla. Um traço simples, 2 traços dupla, 3 traços tripla. Uma ligação simples, ela é um par eletrônico, ela representa um par eletrônico. Uma ligação covalente dupla representa 2 pares eletrônicos. E uma ligação covalente tripla representa 3 pares eletrônicos. Também podemos falar assim, uma ligação covalente simples, eu tenho 2 elétrons envolvidos. Por quê? Porque eu só tenho um par eletrônico, só um traço, um par eletrônico. Uma ligação covalente dupla, eu tenho 4 elétrons envolvidos, porque eu vou ter 2 pares eletrônicos, 2 traços. Um par, 2 elétrons, 2 pares, 4 elétrons. Show? Uma ligação covalente tripla, nós vamos ter quantos elétrons envolvidos? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 6 elétrons envolvidos. Porque nós temos agora aqui 3 pares eletrônicos. Cada par são 2, 3 pares, 6 elétrons envolvidos.
Tudo bem? São diversas formas que as questões elas podem abordar essa temática, certo? Ou como você pode compreender. Ligação covalente simples, ele é um par eletrônico, 2 elétrons envolvidos. Uma ligação covalente dupla, são 2 pares eletrônicos, 4 elétrons envolvidos. Uma ligação covalente tripla, são 3 pares eletrônicos, 6 elétrons envolvidos. Bom, com relação à relação da ligação covalente com a tabela periódica, né? Então, o hidrogênio ele vai se ligar com outro hidrogênio, ou com um semimetal, ou com um ametal. O ametal são os não metais. O ametal ele vai se ligar com o ametal, semimetal. O semimetal ele vai estabelecer ligação com outro semimetal. Tudo bem? O elemento da família, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, tudo bem? Então, ele vai compartilhar apenas um elétron. A família 4A apresenta 4 elétrons na sua última camada. Então, os elementos da família 4A, que são os semimetais, eles vão estabelecer 4 ligações covalentes. Eles podem fazer 4 ligações, porque eu preciso de 4 elétrons para poder satisfazer o octeto. E assim, nós vamos compreender. Por exemplo, família 5A, faltam 3 elétrons. Ele tem 5, faltam 3 para ficarem estáveis. Então, eles vão estabelecer 3 ligações. Essas 3 ligações podem ser 3 simples, uma dupla ou uma tripla. A família 6A tem 6 elétrons na última camada. Então, precisam de 2 elétrons para ficarem estáveis. Então, a família 6A, eles podem fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Família 7A, 7 elétrons na última camada, falta 1. Então, ele vai estabelecer uma ligação covalente. Então, a gente, conhecendo a posição do elemento na tabela periódica, nós podemos já compreender, já podemos assim afirmar quantas ligações covalentes o elemento irá fazer e os modelos possíveis. Com relação às fórmulas químicas, que na verdade são as representações gráficas das moléculas. Então, nós podemos ter uma fórmula molecular, uma eletrônica ou uma da estrutura plana, a fórmula da estrutura plana. A fórmula molecular, na verdade, é a representação mais simples. Ela vai indicar quais átomos e quantos átomos estão envolvidos. Quais e quantos átomos estão envolvidos. Então, por exemplo, água, fórmula química H2O. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Amônia, NH3, é 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. A representação eletrônica, o que ela é? Nada complicado, olha só. A eletrônica, ela vai indicar quantos elétrons eu tenho na última camada. Então, por exemplo, aqui, o oxigênio, eu tenho 6 elétrons na última camada. O hidrogênio, 1 elétron. E mostramos também o estabelecimento da ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, certo? No caso da amônia, o nitrogênio. Como o nitrogênio da família 5A, ele apresenta 5 elétrons na sua última camada. Então, a eletrônica indica quantos elétrons eu tenho na sua última camada. E a fórmula estrutural plana vai nos mostrar um pouco como seria essa estrutura de forma 3D. Por exemplo, no caso da água, os hidrogênios com oxigênio formam uma estrutura angular, diferentemente do gás carbônico. O carbono com os 2 oxigênios já forma uma estrutura linear. E na amônia, a junção dos 3 átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio forma uma estrutura piramidal. Então, a fórmula estrutural plana ela vai nos mostrar mais ou menos como é essa estrutura de forma tridimensional. Tudo bem? Então, vamos recordar. A ligação covalente é o compartilhar de elétrons entre átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Obrigado e até a próxima.